Há quanto tempo você não vê mais uma supermodelo? O que aconteceu com elas? Onde elas estão? O que é ser uma supermodelo hoje? Eu vou falar com o Paulo Mancini, um dos fotógrafos mais experientes que viveu essa época das supermodelos e tem um conceito de fotografia de moda, de publicidade e artística. E vamos falar com ele. Segue aí a nossa conversa. Paulo, obrigado por ter vindo, participar do canal. E eu queria começar com você, com uma pergunta que eu sempre faço para fotógrafos, uma pergunta fácil para a gente responder, que é: o que é fotografia? É bem fácil essa. Essa é a mais fácil de todas. Eu vou responder falando um pouco da sua, um pouco da minha. Acho que no seu caso, a sua fotografia, você está realmente congelando o momento, né? A fotografia que eu faço, geralmente, é uma fotografia que é uma ilusão, é uma construção de um momento. Existe o momento, existe a cena, existe a coisa toda, mas é uma fotografia montada, uma fotografia feita, uma fotografia pensada. Mas o que é montado ali? É só a fotografia ou é montado também o processo, as tuas ideias? Como é que surge a ideia de fazer aquela foto? Por exemplo, você fotografa os teus nus, que ali é muito mais importante a forma que o corpo pode oferecer do que se é mulher ou homem, sim. Como é que surge esse processo? Então, aí você está pegando a parte boa do meu trabalho, que é a parte do trabalho pessoal. Tá? Que é um trabalho livre, espontâneo, e na minha forma de trabalhar é muito orgânico também, entendeu? Então, eu geralmente trabalho em condições sem grandes produções, sem pensar muito, e esse tipo de trabalho que eu venho postando, das meninas, mais de corpo nu, era um processo, atualmente eu nem tenho feito tanto, mas é um processo que eram das minhas amigas, de chamar... Está aqui como você me chamou e, pô, vamos fazer um material legal, tal, e bom para os dois, e a coisa assim, com relação à luz, à pose, é muito espontânea. E é a parte mais legal do meu trabalho, porque, na verdade, a maior parte do tempo que eu fotografo, eu estou sempre executando o layout de alguém, estou sempre executando a ideia de outro, isso falando da publicidade, ou até do editorial de moda, Geralmente você tem aquele um pouco mais enquadrado ali, engessado a gente chama, Mas como é que é? O produtor, ele já chega com uma ideia e você tem que interpretar aquela ideia, ou ele já chega com uma coisa, olha, queremos assim? Como é que é isso, o teu relacionamento com esses produtores? Aí, no caso, a gente está falando de clientes e agência de publicidade, Então, quando vem uma campanha, atualmente, é até interessante que inverteu a coisa. Na época, lá, sei lá, anos 90, 2000, o que acontecia? As grandes campanhas tinham a mídia impressa e tinha a mídia eletrônica, para fazer um filme da campanha. Atualmente, com a mídia eletrônica mais barata, digitalizou e tudo, a coisa inverteu. Então, o que acontece? Qualquer campanha tem um filminho, nem que seja para rodar na internet, num canalzinho, seja o que for. A foto, que seria a parte que geralmente eu fazia, executava, atualmente estou fazendo filme também. Mas o que eu executava, normalmente, hoje em dia, nem sempre tem, porque não existe a necessidade. As mídias eletrônicas são um formato pequeno, não necessita uma captação, um arquivo gigante, nem nada. Muitas vezes tira o frame do filme ou qualquer coisa nesse sentido. E você, na tua fotografia de publicidade, tem passado por uma transformação, que eu não sei se, assim, aparentemente se apresenta como uma transformação de valores, mas eu não sei se realmente é. Então, por estar sob ataque, como a publicidade lida com a mulher, como a publicidade lida com minorias, enfim, como é que isso influencia hoje no teu trabalho? Influencia o resultado, diretamente desde a contratação do fotógrafo, Porque o que acontece? Hoje em dia tem trabalhos que se trabalha a equipe inteira só mulheres, ou só gays, ou só sem preconceito nenhum, mas existe isso, existe também a necessidade da inclusão. Então,
A maioria das campanhas que você vê, inclusive de banco, ou seja, do que for, tem sempre, hoje em dia, tem que ter um negro, alguém com síndrome de Down, alguém, um albino. Então, existe essa coisa da inclusão. Eu acho assim que atualmente a gente está vivendo um momento excessivo nesse sentido, né? Eu acho que lá na frente vai voltar a ser mais natural, né? Então tem hoje vai encontrar um balanço. Que não vai ser nem o desleixo que talvez fosse antes, mas nem também a exigência cega que é agora. Eu acho que voltar a contratar pelo talento da pessoa, né? Pela necessidade do produto em si que vai ser vendido ou não, né? Virou meio que obrigatório hoje em dia, né? Então é uma coisa obrigatória, assim, de incluir mesmo, né? E que é legal também. Eu acho que é necessário nesse momento, mas afeta diretamente, né? Tem clientes, produtos, tal, que não querem, por exemplo, fotógrafo homem, ou então hétero, ou então, enfim. Tem isso também. Claro, a equipe toda, né? E como é que, por exemplo, né, a questão também, além dessa questão do gênero, ou raça e tal, mas tem também uma questão da estética, né? Que antes me parece que havia uma exigência maior em relação à estética, não só, né? Hoje até as mídias que se usa para publicar esse material, por exemplo, Instagram, não é que você vai colocar no Instagram uma foto de alta resolução ou feita com alta produção, enfim. Como é que é o público, como é que esse processo hoje? Eu acho que quando lá atrás, quando apareceu o Photoshop, até uma fruta que você fotografava, os caras ficavam dias retocando, porque aquela fruta é uma coisa que não existia, era um moranguinho que Deus não faz, é do Photoshop mesmo. A mulher, o corpo da mulher, aquela coisa. Eu acho que hoje em dia, que é muito legal também isso, eu acho que está caindo muito mais para uma coisa mais assim, em busca da realidade, do que, sabe, do que existe de verdade. Então, você vê o que tem de mulheres gordas, sabe, você vai vender... Que antes não fariam parte de uma publicidade. Não fariam, tem a necessidade de estar ali sendo fotografada, porque para representar a vida real, né? Eu acho que, inclusive, na publicidade, com relação à estética que você falou, de luz, de enquadramento, da coisa toda, eu acho que também partiu para um lado muito mais jornalístico, eu diria, não exatamente isso, mas assim, tentando buscar mais uma coisa da vida real, né? Com relação ao casting, com relação aos ambientes, com relação... Né? Porque senão é aquele mundo que não existe, né? A ideia hoje que eu vejo, acho que existe essa carência, assim, a necessidade de estar contando uma coisa mais de verdade mesmo, inclusive na publicidade, ou tentando, pelo menos, passar a veracidade da cena, né? Para você, assim, que você começou a fotografar 30... Né? Por aí. 30 anos atrás, um pouquinho mais, né? Quase 40 anos atrás. O tempo passa, né? O tempo passa pra caramba. E você passou pelo auge do tempo das supermodelos, né? Que eu lembro que eu mesmo na minha infância, as meninas sonhavam em ser modelos. Era algo que elas, né, tinham um sonho de ser modelo. Hoje não tem mais. Tanto que no início, quando eu comecei a minha carreira, que foi... Assim, a fotografia apareceu para mim, eu tinha uns 22 anos de idade, ainda não sabia bem o que eu queria e tal. Acabou que, vai vendo, naquela época apareceu uma rede de revelação de filme, de película, que se chamava Curte, cara, não sei se é dessa época ou não. Enfim, isso aí deu uma revolucionada no mercado, porque os caras revelavam o filme em 1 hora, entendeu? Era quase que imediato o negócio. Eu caí arrumei um trabalho numa dessas lojinhas e ali me despertou o interesse da coisa, virei assistente de fotógrafo e aí começou. E eu estou contando isso por quê? Porque na época, quando eu comecei a minha carreira solo, eu comecei fotografando modelos que queriam ser modelos. Meninas que queriam... E eu ganhava grana com book, cara. Assim, eu fazia pelo menos uns 20 por semana, entendeu? Marcava 5 num dia, 5 no outro. E o que acontecia, assim... Eu até era bem sincero, porque assim, era tão cega a coisa que as pessoas queriam tanto
que elas não se olhavam no espelho, Uhum. entendeu? Muitas vezes chegavam os avós trazendo uma menininha de 13 anos de idade, que você via que não tinha o menor estereótipo, né, para seguir carreira, tentava dizer, mas não tem jeito, Não tinha cara. jeito. Vamos fazer. Eu lembro que aqui em São Paulo, quando do teatro, fiz um pouco de teatro aqui, e todo mundo juntava dinheiro para fazer o book, portfólio, e aí apresentava. apresentava. Nessa época eu fazia muito editorial de moda, tinha muitas revistas de moda, e na época aqui, final dos anos 80 para 90, eu vinha já fotografando pelas celebridades aqui no Brasil e tudo, e acabou que entrou o Collor de Mello, eu viajei, acabei indo para Nova York, passei um tempo em Nova York e fui para Milão. E ali, na época dos fashion shows, você tinha o acesso a essas supermodelos todas, né? E a gente encontrava na noite, encontrava aqui e ali. E eu tive o prazer de, por vezes, fotografar algumas delas, tá? Fiz um livro para Avon, com fotografias da Gisele Bündchen, que a gente estava falando, né? Ela continua trabalhando até hoje, mas eu acho que hoje já não tem mais, já não existe mais esse estereótipo da supermodelo, né? Eu acho que também nesse ponto a gente já caminhou também para frente. Agora, eu vejo também que tudo já está um pouco mais banalizado, né, na verdade. Acho que a nossa própria profissão já banalizou bastante também, né? O que eu vejo também, André, que eu acho bacana, apesar da banalidade que virou a nossa profissão, eu sinto que existe um retorno à busca de talentos não antigos, mas assim, mais experientes, porque tem uma garotada aí vindo que é do cacete, que sai da faculdade, sabe tudo, é crânio. Só não sabe fazer, entendeu? Não tem experiência de vida. Não tem a experiência do set, não tem a experiência de vida, não tem. Então, a gente ainda é uma necessidade, assim, isso E hoje, como é que... Quem é essa pessoa nova, o modelo? Quem é essa pessoa hoje? Então, hoje em dia, ainda mais, eu também estou fazendo uma coisa mais comercial do que o fashion, né? Porque o fashion ainda tem um pouquinho dessa ilusão, né? O que sobrou né? das mídias que imprimem isso ainda cria um certo sonho, assim. Você vai no desfile, você vê uma roupa que não é aquela que você vai ver na rua, né? Você vai na revista, você olha um figurino ali, ou então um jeito de se vestir que não é o que você vai usar, vai comprar na loja, enfim. Então ainda tem esse glamour, tentam ter um pouquinho do glamour, apesar que também lá a moda de rua hoje a moda de rua ganhou muito mais força. Muito mais força. Vem ganhando, né, com o passar do tempo. Né? O casting, hoje em dia, né, ele é muito mais também amplo. Né? Então, o que talvez não fosse tão usual na época, porque tinha um tipo, né, estética de ser super magra, de ser... Né, ter uma altura X, não sei o quê. Hoje em dia inclui tudo. Então, por exemplo, e outra coisa, assim, com a facilidade digital, qualquer trabalho que você vai fazer, por mais que exista um portfólio que também é digital, você já recebe ali no e-mail o material que você precisa, faz uma pré-seleção, mas geralmente com essa facilidade, o custo muito baixo, você acaba fazendo o casting ao vivo. Você quer ver a pessoa como tá a cor de cabelo, como é que tá hoje. Pô, a menina tá linda aqui, né? Essa aqui é o modelo que eu quero, mas manda vir aqui porque... Para ver como ela tá. Você entendeu? Né? O que ela faz, como que ela tá hoje. E uma coisa, você falou do estereótipo da mulher super magra, né? Qual é o estereótipo hoje? Então, eu acho que hoje é saúde, né? Eu acho que é mais saúde. Porém, eu acho que tem marcas hoje que querem vender para o obeso, ou para o super magro. Então, acho que existe essa inclusão geral. Né? Virou mais um nicho. Eu acho. Tem tudo, né? Então, é importante que se represente... Legal. Então, só para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para você.
o que é fotografia? De novo. É, depois disso tudo que a gente conversou. Eu tinha que ter trazido as frases de alguns célebres fotógrafos que, né, roubar a alma. Eu não diria mais isso hoje em dia, porque eu vejo fotografia, para mim, mudou. Hoje a fotografia está em tudo. Eu acho que hoje a fotografia está na câmera de segurança, entendeu? Eu acho que não é mais o que era a fotografia. Para mim é uma paixão. Fotografia, para mim, é uma paixão. Eu sou apaixonado pela fotografia. Inclusive, eu queria colocar um adendo aí que assim, eu sempre trabalhei com grandes formatos, com negativo, eu adorava aquela coisa do laboratório, da revelação, porra, aquilo foi o que me levou para a fotografia, né? E a partir do momento que se digitalizou, a coisa virou um outro dia a dia. A gente começou a ter muito mais tempo ocioso, porque não tinha aquela demanda de você esperar o filme, o teste de ponta no laboratório, não tinha mais nada disso. E com isso, o que aconteceu? A vida ficou muito fácil. Você entrou numa zona de conforto assim, muito grande, que aquilo tudo que era um desafio passou a não ser mais tão desafiador. O ano passado, por acaso, eu estava comentando com você, eu recebi o convite de um grande diretor de cinema, que é o Luiz Fernando Carvalho. Eu fui convidado para fazer a direção de fotografia desse filme em película. Aí sim eu saí completamente da caixinha, da zona de conforto, entrei num outro mundo. Primeiro, eu estava fotografando para o olho de outra pessoa, que é uma coisa, né? Assim, tinha um diretor ali. Só que rolou uma pesquisa grande, cara, porque não existe mais. As câmeras que a gente usou, assim, estão todas paradas. A gente teve que recuperar uma câmera para poder estar rodando esse filme em 35, entendeu? Laboratório não tem mais, foi tudo revelado em Nova York, então você não tinha o feedback do que estava saindo, entendeu? Voltei ao fotômetro, voltei ao color meter, entendeu? E trabalhando tudo na base da intuição, né? Como era antes. E assim, para mim, nos últimos tempos, foi a experiência mais desafiadora e bacana que eu tive, em função dessa coisa, porque muitas vezes, porra, você pegava um filme vencido, ia lá, colocava na câmera só no meio do trabalho, só para ver o que saía, qual que era a surpresa e tal, né? Esse tipo de coisa não existe mais, então talvez por isso também a fotografia, segundo o meu conceito, mudou bastante. Maravilha, é isso. Paulo. Mesmo? Muito obrigado. Obrigado você. E se você gostou dessa entrevista, deixa o teu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Deixa o teu comentário. Quem tiver interesse em conhecer um pouco do meu trabalho, eu tenho o Instagram, né, PG Mancini, e o meu site, paulomancini.com. Será um prazer ali, pode fazer um comentário também. Obrigado. Muito obrigado. Até mais.